Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, começa agora mais um Abre Aspas. Hoje é terça-feira, dia 31 de julho de 2018. E nos destaques de hoje, a Embraer foi intimada a se manifestar em uma ação de deputados do PT contra a fusão com a norte-americana Boeing. Em uma operação, o Procon aponta irregularidades em estabelecimentos de Campos do Jordão. A Marinha emite um alerta de ventos fortes no litoral de São Paulo com a chegada da frente fria, e a estiagem prolongada também está causando complicações. O principal reservatório do Sudeste e Centro-Oeste registra menor nível para julho em 17 anos. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E a gente começa a edição de hoje do Abre Aspas com a coluna, o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Está disponível. Os veículos de comunicação do Grupo Globo, G1, O Globo, Extra, Revista Época, Jornal Valor, CBN, Globo News e TV Globo, lançaram ontem um serviço conjunto de checagem de informações chamado Fato e Fake. Ideia é usar os jornalistas do grupo para identificar e checar conteúdos que causam desconfiança no leitor, no ouvinte, tanto nas redes sociais quanto no celular, no aplicativo WhatsApp, e que possam esclarecer o que é real e o que é falso. A Globo informa que discursos de políticos também serão conferidos e passarão pelo crivo do fato e fake. A disseminação de conteúdos falsos é uma praga que pode corroer as democracias. Fenômeno esteve presente em eleições de vários países, com força nos Estados Unidos, que elegeu Donald Trump. No Brasil, as fake news também preocupam muito. Dia desses, circulou na rede a informação de que vereadores, deputados, governadores e senadores não pagam imposto de renda nem contribuem para a Previdência, pois a informação é fake. Políticos recolhem sim imposto de renda e contribuem para a Previdência na fonte. Tentativa de manchar mais ainda a imagem dos políticos e da política, como se isso fosse preciso. Desonestidade intelectual. Vídeo mostrou uma multidão de venezuelanos invadindo a fronteira com o Brasil. Fake news. Checagem mostrou que as cenas foram gravadas, na verdade, na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. E assim, as mentiras se propagam por algum interesse xenófobo. Uma pesquisa espalhada pelo WhatsApp mostrou Bolsonaro à frente em todos os estados. Pesquisa citada não foi feita pelo Instituto Paraná, como notícia apregoa. Notícia falsa que pode comprometer uma eleição. Muito bem, a Embraer informou nesta segunda-feira que foi intimada a se manifestar sobre uma ação movida por 4 deputados que pedem a suspensão das negociações para a fusão da empresa brasileira com a norte-americana Boeing. A ação popular é movida pelos parlamentares Paulo Pimenta, Carlos Zaratini, Vicente Cândido e Nelson Pellegrino, todos eles do Partido dos Trabalhadores. A empresa disse que adotará todas as medidas necessárias para exercer o direito de defesa. O anúncio de fusão da Embraer com a Boeing já vem gerando discussões sobre possíveis demissões dos funcionários da empresa brasileira. O Ministério Público do Trabalho chegou a pedir na Justiça que houvesse garantia de manutenção dos empregos no Brasil, mas a solicitação foi negada. O Procon de São Paulo, durante uma operação realizada entre os dias 2 e 6 de julho, em Campos do Jordão,
fiscalizou 51 estabelecimentos da cidade e, nessa ação, em 24 dos locais inspecionados, foram apontadas irregularidades. De acordo com o PROCON, as irregularidades mais frequentes foram a falta ou a inadequação na informação do preço, do prazo de validade, além de problemas aí na informação da tabela nutricional. Entre os estabelecimentos indicados pelo órgão estão supermercados, lojas de calçados, joalherias e até chocolaterias. A lista completa está no site do órgão, que é o procon.sp.gov.br. A Marinha emitiu nesta segunda-feira um alerta para a possibilidade de vento forte no litoral norte de São Paulo e também no litoral sul do Rio de Janeiro a partir de hoje. Segundo o comunicado, a possibilidade de ventos de mais de 60 km por hora com rajadas no litoral. Os ventos intensos são reflexos da frente fria que já chegou desde ontem na região. Isso após mais de 50 dias de estiagem. Uma informação importante para você que costuma pegar a rodovia dos Tamoios, que liga a cidade de São José dos Campos ao litoral norte. A rodovia será interditada hoje, das 9 às 11 horas da noite, para a recolocação de um painel de mensagens na altura do quilômetro 64, em Paraibuna, e nesse mesmo trecho estão sendo realizadas obras para a duplicação da pista. Na pista sentido litoral, a interdição ocorrerá no quilômetro 60 e na pista sentido São José dos Campos, no quilômetro 65,5. A concessionária que administra a rodovia, ela orienta que se evite trafegar por esse trecho durante o período de realização da operação. Como rota alternativa, você pode utilizar-se da rodovia Mogi Bertioga ou da rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté à cidade de Ubatuba. E a gente falou sobre esse período de estiagem, né? Em razão aí da falta de chuvas, o nível da usina de Furnas registrou ontem, segunda-feira, o menor volume de águas dos últimos 17 anos, em comparação aí em um mês de julho, ficando aí a 28,15%. É o menor índice desde julho de 2001, quando o nível chegou a 15,28%. A situação da usina é motivo de preocupação desde o ano passado. Em novembro, a Associação dos Municípios do Lago de Furnas divulgou que a represa estava quase 15 metros abaixo do nível normal e haver perdido quase 90% do volume útil. De acordo com o operador nacional do sistema elétrico, Furnas é o principal reservatório do sistema Cantareira, o sistema Sudeste Centro-Oeste. A usina corresponde a 60% de toda a geração de energia elétrica do Brasil. A frota de veículos da Prefeitura de São José dos Campos recebeu um novo sistema de monitoramento e rastreamento via GPS, que permite a localização e o acompanhamento em tempo real com muita precisão, viu? De acordo com a expectativa da Prefeitura, a redução esperada é de 20% a 30% no uso do combustível da frota por meio da medição do uso dos veículos. A frota passa a ser monitorada por relatórios online com o recebimento de informações instantâneas. Segundo a Prefeitura, a cobertura foi realizada em 100% da frota dos veículos da Secretaria de Educação e Cidadania. Segundo a equipe técnica responsável, a novidade tecnológica foi bem recebida e aprovada pelos motoristas. São José dos Campos registrou um balanço positivo de abertura de empresas no primeiro semestre de 2018. Foram 4.088 empresas criadas, com a geração de 2.114 empregos, 2.114 empregos. O número de empresas abertas nesse semestre é 65,5% maior que o mesmo período de 2017. Apenas neste primeiro semestre, a cidade já alcançou 70% do resultado obtido durante o ano de 2017. Deste universo de 4.088 novos empregos, novos negócios, 2.070, ou seja, 51%, são microempreendedores individuais ou negócios de pequeno porte. Ainda segundo as informações divulgadas, a Sala do Empreendedor de São José dos Campos continua mantendo o menor tempo médio para a abertura de empresas do país. Isso é de menos de um dia para atividades com baixo impacto, medido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, marca atingida no final de 2017. A Sala do Empreendedor funciona no 4º andar do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira,
das 8h15 às 5 horas da tarde, sem interrupção para o horário de almoço. O telefone de lá de contato é o 3947-8478. Irregularidades em clínicas de estética e salões de beleza são campeãs de denúncia da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há 4 anos, essa estudante de nutrição queria mudar o visual, alisar o cabelo, mudar de cor. Não tinha muito dinheiro, por isso procurou um salão que fazia esse procedimento estético por um preço mais barato. O resultado, segundo ela, foi um desastre. Eu tentei fazer um alisamento, só que na época meu cabelo era muito grande e ia ficar muito caro. Aí procurei outros salões e acabei encontrando um que fez um alisamento no meu cabelo e ele caiu na segunda vez, aqui na parte da frente, caiu muito. Fiquei tentando disfarçar por muito tempo, nas fotos até parece que disfarça, mas pessoalmente era terrível. Mas a estudante aprendeu a lição. Eu nunca mais vou em salão que eu não conheço e que o cabelo a gente acha que pode fazer qualquer coisa, mas é muito frágil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou a 5ª edição do relatório de denúncias em serviços de interesse para a saúde, que são atividades que englobam serviços de assistência ao cidadão fora do contexto hospitalar ou clínico, mas que podem alterar ou influenciar o estado de saúde. O relatório revela que a maior parte das denúncias está relacionada a salões de beleza, centros de estética e estúdios de tatuagens. Das 285 denúncias recebidas em 2017, 66% são contra salões de beleza, clínicas de estética e estúdios de tatuagem. As irregularidades mais mencionadas nos salões de beleza são a falta de esterilização de utensílios, como alicates, espátulas e tesouras, falta de higiene e o uso de formol. Já em relação aos centros de estética, as principais queixas são relacionadas a profissionais sem qualificação e também a falta de esterilização de utensílios e de materiais. Essa tatuadora de Brasília está no mercado há 11 anos. Ela faz questão de seguir todos os requisitos de segurança exigidos pela Anvisa. Antes de começar a tatuar alguém, você prepara a pele. Então a gente usa, eu uso clorexidina, que é um sabonete para asepsia de pele, para preparar a área da tatuagem. E barreiras de contato, EPI, equipamento de proteção individual, a forma de descarte do material também bioinfectado, e instruir o cliente também como ele deve cuidar da tatuagem depois de sair do estúdio, Vamos aos indicadores econômicos, falar de economia. O dólar comercial fechou em alta de 0,32%, cotado a R$ 3,73. Já o dólar turismo também encerrou em alta, porém abaixo dos R$ 4,00, cotado a R$ 3,89, com alta aí de 0,77%. A Bolsa de Valores fechou o pregão ontem em alta de 0,51%. Falando de política, o candidato à presidência da República pelo PSL, o deputado Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, durante entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, que não tem um plano B para a gestão da política econômica, caso haja um rompimento entre ele e o economista Paulo Guedes, ao qual faz parte da sua equipe, e é cotado aí para ser nomeado para o Ministério da Fazenda, caso Bolsonaro seja eleito. O presidenciável já declarou que não entende de economia, disse confiar que a relação que ele possui com Paulo Guedes, o que ele já chamou de seu posto Ipiranga, para a área, se manterá mesmo com as dificuldades ao longo do governo. Durante a entrevista ao programa, Bolsonaro disse que ele convenceu Paulo Guedes da política e Guedes o teria convencido na área de economia. Ao mesmo tempo em que ia no ar essa entrevista com o Jair Bolsonaro no Roda Viva, era transmitido pela Globo News uma sabatina com o senador Álvaro Dias, que é o candidato a presidente pelo Podemos. Durante a entrevista, ele afirmou que, se for eleito, irá reduzir para 15 o número de ministérios. Atualmente existem 29 pastas. Questionado sobre quais ministérios irá cortar se for eleito, Álvaro Dias mencionou 3 pastas: a das cidades, da integração e da segurança pública. Ele também falou de um ministério que não existe mais. Ele precisa se atualizar com isso, que é o Ministério da Pesca, que já foi extinto em 2015. E não mencionou os demais
as demais pastas que pretende cortar para chegar ao número de 15. Indagado especificamente sobre se irá unificar os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, caso seja eleito, Álvaro Dias disse que não. Informações internacionais, um vídeo que circula na internet de um homem agredindo uma mulher na rua vem chocando a França e repercutindo aí no resto do mundo. Você vai ver agora esse vídeo. Esse vídeo mostra uma mulher que, de vestido vermelho, ela é assediada por um homem. Segundo testemunhas, ao ouvir que ela disse para ele parar com esse assédio, o agressor retorna e lhe dá um forte tapa no rosto. Você vai ver ele está retornando. E aí você vai ver o momento em que ele dá o forte tapa aí no rosto dessa mulher, sendo acompanhado aí pelos demais, né, que estavam ali naquela espécie de cafeteria, enfim. Promotores de Paris abriram uma investigação sobre o ataque contra a estudante, mas o homem que agrediu ainda não foi encontrado. A agressão ocorre no momento em que o governo lá da região se prepara para aprovar um pacote de medidas que estabelece que assediadores paguem entre 90 e 750 euros, o equivale aí de 390 a 3.250 reais. As chuvas de monção, que deixaram 545 mortos na Índia desde maio, provocaram uma inundação em um hospital do estado de Bihar, no nordeste do país, onde foram encontrados até peixes nadando pelos corredores do hospital. Enquanto a água suja, né, ela dominava o CTI do hospital universitário, os pacientes se encolheram nas camas para aguardar melhores condições. Na outra imagem, você vai ver um parente de um dos enfermos que conseguiu até capturar um peixe ali. A cena até que é bem humorada, mas a situação lá do local é de calamidade, viu? De junho a setembro, dezenas de milhares de prédios e residências são inundados todos os anos lá naquela região. Desde maio, 545 pessoas morreram em consequência das chuvas que afetaram aí, direta ou indiretamente, mais de 1 milhão de habitantes. E o Egito condenou à morte 75 aliados do ex-presidente Mohamed Morsi. Eles estão presos acusados de participar de um massacre que deixou 900 mortos em 2013. 620 islamitas continuam presos pelo mesmo motivo e devem ir a julgamento em breve. Os condenados eram apoiadores de Morsi e participaram de um protesto contra a derrubada do ex-presidente do poder pelos militares. O massacre ocorreu durante as manifestações. A garota palestina que chutou e estapeou um soldado israelense deixou a prisão neste domingo. A Hed Tamimi, de 17 anos, ficou detida por quase 8 meses. Na saída, ela disse que quer se tornar advogada e continuar lutando contra a ocupação israelense na Cisjordânia. A jovem teve um encontro com o presidente palestino Mahmoud Abbas. O vídeo de Tamimi enfrentando o soldado em dezembro do ano passado rodou o mundo. Ela se tornou um símbolo de resistência da causa palestina. Os zimbabuenses foram às urnas hoje escolher o novo presidente do país. Esta é a primeira eleição no Zimbábue sem a participação do ex-ditador Robert Mugabe em quase 40 anos. Mugabe governou o país por 37 anos e foi derrubado por militares no ano passado. O ex-presidente apoia o candidato adversário ao seu partido. Muito bem, 8h02, nós vamos brevemente para o intervalo. Na sequência, você fique conosco, porque na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com Abre Aspas na edição desta terça-feira, dia 31 de julho de 2018, e aqui recebendo em nossos estúdios em São José dos Campos, a candidata a deputada estadual aqui pela região do Vale do Paraíba, pelo PSL, Letícia Aguiar. Letícia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes e espectadores da SP Rio, mais aqui o programa Abre Aspas. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre eleições, sobre política, né, nacional, estadual, falar sobre Brasil, falar sobre família. Obrigada mais uma vez e vamos juntos aí em frente mostrar que é possível fazer uma política diferente.
Ótimo. Vamos. Eu queria iniciar que você pudesse se apresentar. Você já foi candidata a vereadora aqui em São José, foi suplente, né? E depois, agora é a primeira vez que você está se candidatando a um cargo de deputada. Isso. Se apresenta para os nossos ouvintes e também entender também um pouquinho das suas motivações para se colocar como deputada estadual. Então, Rodrigo, assim, eu nunca fui política, nunca fui envolvida com política e nunca imaginei estar tão dentro do cenário político como eu me encontro hoje, né? Alguns anos atrás eu era apenas uma cidadã indignada com a política no meu país, né? E como serva de Deus, que sou cristã, eu acredito que eu precisava me levantar para fazer alguma coisa de tudo que estava acontecendo, especialmente o ataque contra a família e contra as nossas crianças e contra a vida. Então, eu comecei a me engajar politicamente e, naturalmente, surgiu o convite para eu vir candidata a vereadora, representando a família Bolsonaro na minha região aqui do Vale do Paraíba, especialmente em São José dos Campos, né? Foi então, eu trabalhava com comunicação, com marketing, durante 11 anos, trabalhei na área de comunicação, de marketing, publicidade e propaganda, e, de repente, me vi nesse universo político, né? Exercendo a minha cidadania de forma mais ativa, de mais eficiente, de fato. Então, esse convite veio por parte do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, de representá-los aqui, né? Mesmo eu sendo mulher, hein, Rodrigo? Olha só. Falam que ele é machista, né? Então, isso já cai por terra. Então, nós começamos esse trabalho aqui em São José dos Campos, né, ampliando para todo o Vale. Fui candidata a vereadora em 2016, minha primeira tentativa, né? Fiquei na suplência aí com quase 3.000 votos, né? Uma campanha que nós fizemos de maneira muito limpa, muito transparente, e conseguimos uma boa votação, né? E agora veio esse novo desafio. Não iria sair candidata, realmente não era o propósito, né, nesse momento, mas aí o Jair chegou, conversou comigo: Letícia, nós precisamos de você, precisamos que você saia, precisamos que você represente o Estado de São Paulo, e cá estou mais uma vez nessa missão, né? Agora já me formando aí em gestora pública, né? Porque eu fui estudar, acho que é importante a gente se capacitar na área, né? Sim. Então eu fui estudar para poder, de fato, entender como é que funciona a questão da gestão pública e poder exercer meu trabalho de maneira eficiente. Bom, essa sua luta, esse seu engajamento em defesa da vida, da família, isso que a gente pode dizer que te uniu, fez com que você unisse ao partido do Bolsonaro, ao partido PSL. O que uniu você a esse partido? Sim. Na verdade, assim, o partido é só um meio, né, para a gente se candidatar. A gente fala que o nosso partido é o Brasil. Foi naturalmente, assim, eu estava antes no PSC, que era o partido também do Bolsonaro, que é onde eu me candidatei a vereadora pelo PSC, e agora nós migramos para o PSL, porque o Jair Bolsonaro migrou, então nós acompanhamos o trabalho dele, né? E assim foi, mas assim, como eu disse, nosso partido é o Brasil, a gente não é partido, a gente pensa muito na questão do trabalho político mesmo, sabe, Rodrigo? De fazer um trabalho eficiente, diferente, honesto, limpo, transparente, né? E eu acredito muito nessa coisa da transformação que a política traz mesmo, né? Porque ela é uma ferramenta muito boa de se fazer o bem, de se fazer o que é certo, só que está nas mãos das pessoas erradas e a gente precisa transferir de mãos, até para oxigenar também a política é necessário. Você comentou durante a sua fala de muitos rótulos que o Jair Bolsonaro possui, muito de parte de fake news, outras vezes por, enfim, distorções de notícias, enfim. A gente não está julgando assim nessa parte, mas você colocou uma das questões que ele traz com o seu rótulo, aí um dos rótulos é de machista. Sim. Né, o Bolsonaro, ele é muitas vezes rotulado disso. Você, como mulher, você teve dificuldades para poder ter uma aceitação no meio político, e até mesmo por amigos, tudo mais. Você encontrou represálias para poder entrar no partido, para poder apoiar o Bolsonaro, tendo ele com esse rótulo tão forte como machista? Jamais, Rodrigo, jamais. O que eu vejo, o que eu percebo, o que eu sinto, né, é que tanto o Jair, o Eduardo, a família Bolsonaro, né, e as pessoas que estão com ele, e eu também penso dessa maneira, que a gente faz amigos pelo caráter, não pela cor da pele, não pela condição social, não pelo sexo, né? A gente faz amigos pelo caráter. E assim, quando eu conheci lá 4 anos atrás, que eu fui bater na porta do gabinete dele em Brasília, porque eu falei assim, eu preciso conhecer esse homem, que esse cara é diferente dentro da política, eu fui muito bem recebida, fui adotada, né? Ele até brinca que eu sou a filha adotiva dele, e aí iniciamos um trabalho voluntário junto à família Bolsonaro, e essa questão de ser machista chega a ser infantil esse tipo de acusação, porque ele tem projetos de lei que, inclusive, visam proteger a mulher, né? O exemplo
típico é a castração química, é um projeto de lei, né, que Você acha que é uma culpa da imprensa? Sim, a imprensa é contra Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, né? Assim, a imprensa independente, né, os jornais independentes, não são. Isso a gente percebe quando a gente vai em rádios, né? Quando aqui, por exemplo, eu estou podendo falar abertamente sem ser atacada, né? Você está sendo até neutro, isento, né? Que é isso que a gente espera de um jornalismo sério, né? O que aconteceu ontem no Roda Viva, né? O tanto que ele foi atacado, né? Não foi uma entrevista, foi um interrogatório, né? Isso ficou claro ali. A gente não falou de ideias, né? Eles falaram de ataques o tempo inteiro. Então, assim, a mídia está preocupada com o crescimento, isso você vê estampados nas revistas, né? O tempo inteiro. E por quê? Porque ele é uma ameaça a quem está errado, né? Hoje você vê aí tantos ataques à família dentro da mídia, televisão, programas, malhação, novelas, lixo cultural entrando dentro das casas das famílias brasileiras, né? E a gente tem que fechar as portas para esse tipo de lixo cultural. Bom, vamos falar apenas do Jair Bolsonaro, mas eu quero aproveitar, obviamente, né, a presença para a gente poder comentar um pouquinho também da sua atuação junto, tudo mais, a ele. Um episódio que foi até lamentável das duas partes, né? Uma atrás com a Maria do Rosário, do PT, onde teve aquele né, registrado pelas câmeras de TV, tudo mais, que, aliás, depois ele foi denunciado, tudo mais, enfim. Esse episódio, tudo bem que não, como eu falei, né, tanto não apenas a Maria do Rosário também não era inocente nessa história, mas foi muito grave, foi muito forte aquela provocação, aquela fala que ele disse, né, que não cabe aqui repetir, mas enfim. Você, como mulher, você se sentiu ofendida com a atitude do seu candidato naquele episódio? E como é que você se vê atualmente, agora, tentando explicar essa atitude dele lá atrás com a Maria do Rosário, naquela discussão toda? Então, eu me sinto ofendida pela Maria do Rosário, que é mulher, acusar um parlamentar sério de ser estuprador, né? É tudo ação e reação, né? Ela o chamou de estuprador, ela estava defendendo o estuprador e ele estava defendendo as mulheres, né? E ela, como mulher, acusar um homem de ser estuprador, aquele que está defendendo e protegendo as mulheres, é inaceitável, né? Imagina você na situação, alguém te chamar de estuprador ou de algum outro crime, né? A gente não tem sangue de barata, né? A gente não vai aceitar ser condenado publicamente por um crime que não cometemos, né? Então, é claro que, assim, a gente tem que ponderar as coisas, mas ali, no calor da emoção, né, eu tento me colocar também no lugar dele, como que eu reagiria caso eu fosse acusado de um crime tão grave quanto esse. E ela, como mulher, que vergonha defender o Champinha, que foi um estuprador, né, que estuprou, matou uma mulher, né, degolou ela com uma faca cega, um homem ruim, um monstro, e ela, como mulher, defendendo o monstro e não a vítima. É essa inversão de valores que a gente tem que combater. A política hoje está bem tensa, vamos dizer assim, com toda essa questão, até mesmo a questão eleitoreira, a questão do Lula sendo ou não candidato, ele se coloca nas pesquisas ou não, enfim, fica toda essa dúvida, essa incógnita no cenário político. E existem extremos muito grandes, né? E até mesmo de brigas, até mesmo de brigas entre militantes e tudo mais. Você está preparada para estar dentro dessa política, estar dentro dessa situação, como mulher, como defensora da vida, tentando trazer para a tona, né, o que você tem de defesa e tudo mais, diante desse meio turbulento que nós estamos vivendo na política atualmente? Rodrigo, não me falta coragem. Coragem, vontade, empenho, dedicação. Como eu disse, a política que eu exerço, ela é alicerçada na fé cristã. E eu não abro mão de exercer o meu cristianismo onde estiver. Aqui na rádio, na web TV, eu sou cristã, no trânsito eu sou cristã, na padaria eu sou cristã, na igreja eu sou cristã, e na política não pode ser diferente. O Estado é laico, mas eu não sou. E a política que eu exerço é uma política, sim, alicerçada nos princípios, nos valores cristãos, né? A defesa da vida, para mim, que é sagrada, né? Inclusive a defesa também, a legítima defesa, né, da vida, dos policiais, dos homens de farda, das nossas forças armadas que estão combatendo o crime com a sua própria vida. Enfim, a vida do idoso, a vida do animal, vida é sagrado para mim, né? Então, a gente não pode hoje aceitar que os direitos humanos defendam a vida daqueles que tiram a vida dos outros, enquanto os nossos policiais, os nossos guardas civis municipais, né, os homens e mulheres que protegem a sociedade com
com o próprio peito, que é seu escudo, estejam aí desvalorizados, desmotivados para trabalhar. Então, assim, coragem não falta, empenho não falta, estou cada vez mais estudando. Eu acho importante que, para você, como eu digo, assim, a única pessoa que pode combater o sistema é alguém fora dela. Por isso que Jair Bolsonaro tem crescido tanto, porque ele é o único fora do sistema. Todos os outros, Ciro, Marina, Lula, quem quer que seja, são do mesmo sistema e vão se corromper, né? E hoje o que a gente não quer é gente que seja corruptível e nem que vai corromper outras pessoas. As pessoas estão sedentas de pessoas honestas, de pessoas limpas na política, né? Para nos representar. Então, assim, eu não sei nem por que o Lula está participando de pesquisa, né? Está dentro da prisão, está vendo o sol nascer quadrado, espero que fique lá durante muito tempo e assim, ele, Aécio, Eduardo Cunha, enfim, Sérgio Cabral, quem quer que seja, se for corrupto, tem que, sim, pagar pelos seus crimes. Porque o que eu falo, Rodrigo, uma caneta corrupta mata mais do que um revólver na mão de um marginal na rua. Né? É muito sério o que se faz através da corrupção. Né? Eu ouvi aqui outro dia uma candidata falando que a culpa da Lava Jato ter fechado tantas empresas na nossa região. Que vergonha falar um negócio desse. A Lava Jato é responsável pela prisão de vários bandidos que assinam com suas canetas, assassinam muitas crianças, muitas mães, muitos pais de família que não têm dignidade para ter seu emprego. Então, assim, está na hora... Assim, é tanta inversão de valores e fala de retrocesso. Tal. Retrocesso é continuar na esquerda. Né? A esquerda já comprovou que não é eficiente na gestão pública, que não serve. Né? O PT, onde passa, faz petice e eu estarei sempre pronta para combater. Então, você falou assim, como que você vai combater? Com coragem, com afinco, com dedicação e com verdade, fazendo uma política diferente, honesta e transparente. Falando da região nossa aqui do Vale do Paraíba, queria que você analisasse o cenário atual. Você acha que a nossa região está sendo bem representada no Congresso com a política? Ela pode ser muito melhor representada. Né? É por isso que eu também me coloquei à disposição, né, para essa missão. Na minha pretensa candidatura, você falou assim, você já é candidata, minha convenção ainda não foi, vai ser dia 5 de agosto, agora, domingo, em São Paulo. Perdão, corrigi então. Dia 5 de agosto, São Paulo, às 9 horas da manhã, estão todos convidados para estar ali. Jair Bolsonaro vai estar lá na ocasião, Major Olímpio, nosso futuro senador, né, e os demais pré-candidatos estarão lá, e é onde eu serei anunciada oficialmente como candidata a deputada estadual pelo PSL, Partido do Bolsonaro. Então, quando a gente assume essa missão e que a gente vê, sabe, Rodrigo, quantas pessoas estão me procurando, me dando apoio, falando, poxa, finalmente apareceu uma candidata diferente na nossa região, né, de fato conservadora. E assim, as pessoas falam, mas o que é ser conservadora? Assim, a gente usa, o conservador na política, ele pensa como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. Né? E a gente não tem ordem no Brasil hoje, a justiça é extremamente falha, né? E nós não temos liberdade. Então, a gente precisa conduzir o país, né, dentro desses princípios conservadores, que é que eu entendo que são funcionais na questão moral, né, e preservar a fé, preservar a tradição, a família, a vida, né, como base de toda a sociedade saudável. Suas plataformas, assim, vendo a realidade nossa aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, muitas vezes a gente comenta até que a RM Vale é bonita no nome, né? RM Vale, região, mas de fato às vezes carece um pouco de investimentos aqui para o Vale e tudo mais. O que você observa que pode ser melhorado e que seria uma defesa sua lá na Assembleia? Sim. Olha, um dos nossos principais projetos, que a gente é muito voltado para a área educacional, né? Porque eu entendo assim que amo muito a área da segurança pública e acho que nós precisamos de leis mais rígidas, né? E acho que, como o Bolsonaro fala, que tem que tirar o meliante da rua, tem que colocar na cadeia, né? A cadeia não é para reeducar, né? A educação vem antes, né? Então a gente tem que fazer um trabalho de educação já no infantil, no fundamental, para lá na frente a gente ter uma geração diferente. E por isso que nós acreditamos muito no modelo de colégio público militar, administrado pela Polícia Militar. Eu estive em Goiânia, Rodrigo, conhecendo esse tipo de modelo de ensino, de colégios que eram colégios estaduais, comuns, né? Que não eram militarizados, com alto índice de tráfico de drogas, com alto índice de reprovação, o índice do IDEB muito abaixo, né, do que a média, que é de 3,4, bem abaixo, violência, tráfico de drogas, vandalismo, desrespeito ao professor. Né? E depois que eles foram transformados, administrados pela Polícia Militar, os professores da grade curricular comum, apenas a administração feita pela Polícia Militar do Estado. É impressionante a diferença de comportamento desses alunos, da qualidade do ensino público,
Tá? O top 10 do Enem são todos oriundos dos colégios públicos militares, ou seja, é possível sim fazer um colégio público de qualidade, né? Desde que tenha regra, tenha disciplina. Hoje a molecada por aí, Rodrigo, não tem, eles só aprenderam a ter direitos, não tem deveres, né? Se você ensina um jovem a ser cívico, se você ensina um jovem a ser patriota, ele vai respeitar as leis do seu país, ele vai respeitar o pai e a mãe dentro de casa, ele vai respeitar a autoridade policial, ele vai respeitar o professor em sala de aula, né? E com isso todo mundo ganha. O professor que hoje sofre, muitas vezes, com violência física, inclusive, violência verbal, desrespeito dos alunos, né? Não consegue nem dar a sua matéria como gostaria, né? Uma profissão belíssima, né? Todas as profissões passam pelos professores, nós temos que reconhecer e valorizar isso. Nesses colégios públicos administrados pela Polícia Militar, o professor é a maior autoridade dentro da escola e é respeitado como tal, né? Fora o incentivo ao esporte realizado dentro do colégio, as notas altíssimas. Então, assim, a partir do momento que você põe regras, metas, esses alunos começam a entender, opa, aqui eu vou estudar, vou me formar um bom profissional. E a gente conversando com os alunos lá, é incrível o pensamento. Se você vai conversar com um aluno da rede estadual hoje, eles só falam gíria e não sabem nem o que vão ser quando crescer, né? Se você conversa com os alunos que são do colégio público militar, a gente fica impressionado com o diálogo, com o discernimento, com o raciocínio lógico deles, né? Querem ser advogados, médicos, engenheiros, profissionais para o mundo. A gente precisa formar estudantes e não militantes, né? Está na hora de mudar esse jogo. Então, o colégio público militar é uma grande bandeira nossa. No estado de São Paulo ainda não existe nenhum desse tipo, né? Fui lá para trazer essa bagagem, já temos o projeto, inclusive jurídico, apresentamos para o prefeito Felício Ramute em São José dos Campos, que gostou bastante, né? Inclusive o Eduardo Bolsonaro esteve em reunião com ele, nós fizemos essa ponte, né? Esse diálogo, para que eles pudessem entender a importância de ter um colégio, quem sabe São José dos Campos possa ser a primeira cidade do estado de São Paulo a ter um colégio público administrado pela Polícia Militar. E antes que falar, mas você quer transformar todos os colégios públicos em militares? Não, eu quero dar a opção ao pai e à mãe que possa ter em São José dos Campos, na sua cidade, no estado de São Paulo, um colégio público administrado pela Polícia Militar, caso o pai e a mãe queira colocar o seu filho lá, porque se quiser, vai ter qualidade de ensino, vai ter regra, vai ter disciplina, vai ter um filho transformado realmente. Educação seria a base de tudo e, sim, de certa forma, resolveria problemas... Sem dúvida, Rodrigo. Sem uma dúvida. cadeia ali, né? Sim, sim. A gente tem que, sim, punir, né, o que está acontecendo agora de errado, né? E as leis estão aí para isso, mas a gente não pode esquecer que a próxima geração, a gente fala assim, precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Precisamos deixar filhos melhores para o mundo também, né? E isso passa pela educação, passa pela família, mas, assim, eu gosto também de frisar muito que cada um tem seu papel, né? A família educa e a escola ensina, né? Cabe aos pais, é uma prerrogativa dos pais constitucional orientar seus filhos conforme suas convicções morais, religiosas, sexuais e éticas, né? Agora, a escola cabe ensinar, passar o conteúdo programático para que esse aluno venha a ser um profissional ímpar para o mundo inteiro. Nós estamos aqui com a pré-candidata, me corrigindo agora aqui, mas já vai ser oficializada, mas pré-candidata a deputada estadual pelo PSL, Letícia Aguiar. Letícia, a gente está falando nessa área de educação e a gente tem uma situação um pouco mais complicada em termos da escola, a escola sem partido, que é um projeto de lei que, aonde entra, gera polêmica, gera discussões. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Então, o projeto Escola Sem Partido nada mais é que um cartaz afixado em sala de aula com os direitos do aluno, né? Que são os deveres do professor. Mas o professor tem dever? Tem. Ele é um funcionário, é um servidor público, ele tem dever, como qualquer outro funcionário, né? E esses deveres do professor ou os direitos do aluno que estão nesse projeto do Escola Sem Partido, nada mais é que mostrar ao aluno quais os direitos que ele tem, que já estão na Constituição, né? Tudo que está no projeto Escola Sem Partido está na Constituição. Portanto, ele é legal. Agora, o professor que é contrário a esse projeto é aquele professor que ele quer continuar doutrinando, ele quer continuar influenciando, né, com as suas próprias opiniões os seus alunos, né? E o professor, que eu entendo, é que ele tem que dar liberdade de expressão para o aluno, né, para que ele possa fazer o seu próprio pensamento crítico e ele possa, sim, fazer as suas próprias escolhas. Não é que a gente não possa falar de política, por exemplo, dentro do ambiente escolar. Pode, mas desde que o professor seja isento, né, e que ele dê liberdade para se falar de todos os lados de maneira igualitária. Agora, como eu disse, o Brasil, ele é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Se nós, brasileiros, Brasil é signatário dessa convenção e na convenção diz que cabe aos pais a educação moral, sexual
e religiosa, então isso tem que ser respeitado. Já que é lei, precisa ser respeitado. Então, só isso que a gente quer, que a lei seja respeitada e que o aluno tenha acesso aos direitos que ele tem dentro da Constituição. Falando de segurança, nós estamos numa região bem violenta, principalmente por questão de nós estamos diante da Via Dutra, é um eixo realmente Rio-São Paulo ali, você tem um tráfego maior de contrabando, enfim, uma série de situações que acabam complicando aqui. Mas, segundo dados oficiais aí do governo, os índices vêm diminuindo. A sensação não é tanta assim de diminuição na violência. A gente tem uma sensação de violência constante e aumentada. As taxas de homicídio são grandes ainda aqui na região do Vale do Paraíba. Como é que a educação seria um ponto também chave, mas como é que seria, de fato, algo que você poderia ajudar, né, de certa forma, a contribuir para diminuir as taxas de homicídios, a violência aqui na região nossa? Perfeito, Rodrigo. Na verdade, já venho ajudando, né? O pessoal até brinca que eu sou vereadora sem mandato, porque, apesar de não eleita, a gente continuou o trabalho e a segurança pública é uma das nossas grandes plataformas. Eu consegui, junto aí com o deputado Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal eleito por São Paulo, e esse relacionamento que nós temos, algumas verbas de emendas parlamentares destinadas para a segurança pública, né? Já conseguimos para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, para a Guarda Civil Municipal, meus queridos irmãos, amigos da Guarda Civil Municipal, né, 300 mil para compra de pistolas, agora vai ser destinado mais 600 mil para o COI de São José dos Campos, né, para investimentos em câmeras de segurança, que dá aquela sensação maior de segurança para o munícipe, né? E para a Polícia Civil também nós conseguimos agora, que é bem interessante eu falar, que nós conseguimos, junto com o deputado Eduardo Bolsonaro, uma emenda parlamentar de R$150 mil para proteger as mulheres vítimas de violência, né? Então, quando a mulher ela denuncia o seu agressor, ela recebe uma medida protetiva, que aquele agressor não pode se aproximar dela. Mas o que acontece? É um papel e um papel não protege a mulher de fato, né? Então, eu fui conversar com a doutora Vânia, que é da DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, e fui entender o que de fato poderia ser feito para proteger a mulher vítima de agressão. E ela me explicou sobre o botão de pânico, que é um modelo de um anel, né? Então, a mulher que denuncia o seu agressor, ela recebe esse botão de pânico, e caso o agressor venha a se aproximar dela ou venha, né, ameaçá-la, ela aciona o anel, imediatamente a Guarda Civil Municipal recebe o recado, né, a emissão desse GPS, se dirige até o local e, com isso, a mulher pode estar mais protegida. Mas fala, mas até a Guarda Civil chegar, não vai dar tempo. Só o fato, Rodrigo, de ter o botão de pânico já inibe novas agressões. Isso já aconteceu em outras cidades, né, que nós temos dados, que aonde o botão de pânico foi implantado, né, a represária, a nova agressão diminuiu quase 100%. Então, é algo efetivo que nós conseguimos também destinação de verba. Então, foi verba para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para a Guarda Civil Municipal, para o COI, para a Defesa das Mulheres, Polícia Civil, também para de Taubaté nós solicitamos verba, para Ribeirão Preto nós também conseguimos R$500 mil para a compra de viaturas da ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal, faz um trabalho belíssimo. Então, assim, eu tento fazer o que eu posso, mesmo sem mandato, sem a tal da caneta na mão, né, mas exercendo minha cidadania e representando as pessoas que votaram em mim, que confiam no meu trabalho. Então, a gente já tem feito isso. Agora, se a gente for falar de algo mais amplo, a gente tem que mudar a legislação, tem que dar respaldo jurídico para os nossos policiais, né, desde a Polícia Municipal até a Polícia Federal. Temos que dar estrutura para esses policiais trabalharem, né, estrutura não apenas física, mas estrutura emocional, valorização desses profissionais também, e a valorização salarial, que é uma vergonha hoje um policial ter uma mixaria de menos de R$3 mil para sobreviver, para ele sair de casa para defender pessoas que ele nem conhece. Então, a gente precisa mudar muita coisa, e eu sempre serei a favor das pessoas de bem, né? Os policiais, as guardas civis municipais, né? As Forças Armadas sempre terão meu irrestrito apoio e sempre serei a voz deles aonde eu estiver. Para a gente encerrar, eu queria que você fizesse uma análise assim, do como é que você projeta para o futuro agora, principalmente você sendo mulher e cada vez mais as mulheres tendo presença ativa na política, apesar de que ainda é um número muito pequeno ainda, né? As mulheres de fato se engajando e tomando atitude. Isso tem mudado, mas você acha que ainda existe uma resistência por parte do público feminino de estar se colocando nessa liderança, de estar peitando, de repente, homens de um certo ambiente considerado meio machista? Eu acho assim que as mulheres elas têm uma tendência a procurar profissões em que elas possam ter tempo para os filhos,
tempo para se dedicar às suas casas, né? Isso naturalmente é do perfil feminino. E a política requer muita dedicação, muito empenho. Até o pessoal fala, Letícia, você não para, e nosso slogan virou aqui é trabalho. Porque a gente não para mesmo, que a gente se dedica, porque a gente produz, a gente traz resultado. Então, as mulheres elas tentam procurar por profissões mais leves, né? Então, não é que não é é proibido. Não, tem até uma cota específica para a mulher, né, dentro da política. Mas as mulheres realmente, às vezes, não querem se envolver, né? E ontem até me perguntaram, você me fez lembrar de uma pergunta que me fizeram no Instagram, Letícia, você acha que as mulheres precisam ocupar os espaços na política? Rodrigo, eu acho que as pessoas de bem, de caráter e capacitadas precisam ocupar os espaços na política, independente se são homens ou são mulheres. Né? É que às vezes a defesa da mulher, eu, homem, não sei o que vocês passam. Né? Eu acho que somente uma mulher, eu acho que os homens, ele, de forma muito rasa, sabem identificar os problemas, as situações que a mulher vive no dia a dia, no mercado de trabalho, com agressões físicas e verbais a todo momento. Perfeito. Né? E eu acho que, de repente, a presença feminina na política mudaria essa situação. Sim, né? Eu acho assim, que a mulher, assim, eu acho que a mulher ela não pode usar isso como um escudo, falar assim, olha, eu sou mulher e por isso você vota em mim. Não, as pessoas que vão votar em mim pela minha liderança, pela minha capacidade, pela minha formação, pelo meu caráter, pelo meu empenho, pelo meu trabalho. É isso que eu quero que as pessoas escolham em mim. Ser mulher é só mais um detalhe que pode contribuir para o meu trabalho, né? Porque nós mulheres temos a tal da intuição feminina, né? A sensibilidade, que, claro, né? Deixa o nosso trabalho ainda mais especial. Mas é isso que eu não quero, que as mulheres coloquem, olha, você tem que ir porque você é mulher, ou porque você é negro, ou porque você é japonês, ou porque... Não, nós temos que ter pessoas boas em qualquer profissão, mas que sejam capacitadas, independente da sua cor de pele ou seu sexo, né? Isso que eu quero deixar claro. Então, assim, claro que o fato de ser mulher pode ser que torne mais especial o meu trabalho dentro da política, porque a gente tem uma visão um pouco diferente, um pouco mais sensível, né, a todo esse processo. Mas, assim, eu entendo que fazer política, eu estando lá, eu vou estar representando homens, mulheres, né, e eu quero fazer uma política para essas pessoas que querem me ver lá atuando como deputada. Letícia, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua atuação aqui no Vale. Boa sorte na campanha, né? Bons trabalhos aí, com certeza vai ser cada vez, se você já tem trabalho, vai ser ainda mais intensificado agora com as eleições. E obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a todos aí que nos assistiram, né, até agora. Compartilhe essa transmissão aí para que mais pessoas conheçam aqui esse belo trabalho da SP Rio Mais, da Web TV, aqui da Letícia Aguiar. Acompanhe aí minhas redes sociais, Letícia Aguiar Oficial, Instagram e Facebook. E, gente, para finalizar, eu acredito que é possível fazer uma política honesta, honrada, eficiente e que agrade o coração de Deus. Contem comigo nessa missão de reconstrução do nosso país, junto com Jair Bolsonaro. Obrigado, Letícia. Eu quero agradecer a sua audiência, você que esteve conosco aí no Facebook. Amanhã nós estaremos aí com o noticiário do esporte, trazendo os destaques do esporte com o Ail Marques. E, mais uma vez, aí, aproveitando o engajo aqui da Letícia, compartilhe aqui nas nossas redes sociais, agradecendo a sua audiência. E depois o conteúdo fica na íntegra também no nosso site, o spriomais.com.br. Obrigado pela audiência. A gente se encontra amanhã aqui no Jornal Abre Aspas. Uma ótima terça. Jornal Abre Aspas.